Senhor, nós te louvamos, te bendizemos. Como é bom, Senhor, estar na tua casa. Como é bom, Senhor, exaltar o teu nome, louvar o teu nome, engrandecer o teu nome. Como fizemos aqui, Senhor, através das nossas orações, através do nosso louvor, dos cânticos que foram entoados com entusiasmo, alegria, empolgação. Deus, e agora também queremos ouvir a tua voz, porque precisamos, Senhor, não é apenas querer nosso. Na verdade, trata-se, Senhor, de uma necessidade que temos. Sem a tua palavra, sem a tua direção para as nossas vidas, nós não somos capazes, Senhor, de dar sequer um passo adiante. Somos completamente dependentes de ti, Senhor, e isso nos traz paz, saber que servimos a ti, que é um Deus que é bondoso, misericordioso, que é um Deus que nos assiste nas nossas fraquezas. Precisamos da tua palavra, portanto, Senhor, rogamos a ti que o teu Santo Espírito venha nos iluminar na leitura e, Deus, aplicar nas nossas vidas aquilo que nós vamos aprender e vamos lembrar mais uma vez aqui. Assim oramos a ti, Senhor, agradecidos no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Lucas 17, versículo 11 em diante, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra do Senhor. Assentai-vos, irmãos. Na semana passada, pela manhã, eu citei uma frase aqui e eu gostaria de repetir. É uma frase de um pregador famoso do século XIX, chamado Charles Spurgeon, e que reflete muito aquilo que nós temos falado aqui. Ele vai dizer que a gratidão, ela é um antídoto, o remédio contra o pecado da ingratidão, que é tão comum em nós. É tão comum em nós. Devemos cultivar gratidão em nossos corações. Por que ele diz isso? Porque, se nós pararmos para pensar, gratidão de fato é algo que precisa ser cultivado. Trata-se de uma virtude que precisa ser cultivada em nossos corações. Uma vez que nós caímos, se você ler a Escritura, e ler a Escritura já nos primeiros capítulos, já nas primeiras páginas, você vai estar diante de um fato, algo que aconteceu no espaço-tempo, que foi a queda. E a queda trouxe e reduziu o ser humano a um estado de pecado e a um estado de miséria tal, que os sentimentos em nós, as nossas emoções, tudo aquilo que nós somos, caminha e se inclina para o pecado e para a maldade. Na verdade, nós precisamos compreender que o nosso coração, por natureza, por si só, o nosso coração e quem somos, por natureza, algo que é completamente inerente ao nosso interior, vai caminhar em direção não à gratidão, mas à ingratidão. É por isso que nós precisamos sempre lembrar e aprender que nós devemos cultivar gratidão em nosso coração. Porque parece muito fácil falar de gratidão, mas muitas vezes no nosso comportamento, no nosso dia a dia, é muito mais fácil, uma vez que temos uma natureza caída, caminharmos para o outro lado. É muito mais fácil reclamarmos da vida, é muito mais fácil questionarmos Deus sobre o que Ele tem feito ou deixado de fazer no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família. É muito mais fácil o nosso coração com espontaneidade e os nossos lábios serem abertos por nós mesmos e por nosso coração, não para agradecer, mas para reclamar e murmurar. É muito mais fácil. Gratidão, de fato, quando nós paramos para analisar e compreender sobre a sua importância e sobre o quanto em nossas vidas ela tem se refletido, nós vamos começar a perceber que é muito mais fácil reclamar.
É muito mais fácil murmurar, é muito mais fácil indagar Deus ou quem quer que seja, pelo que tem acontecido na nossa vida. Desde o Éden tem sido assim, desde Gênesis 3 tem sido assim. Uma vez que somos pecadores, nós com muita facilidade, com muito mais facilidade, deixamos de agradecer e reclamamos do que agradecemos. O texto que nós lemos, o texto da nossa edificação de hoje, da nossa reflexão, mostra isso. E é interessante que é mais um milagre realizado por Jesus, e o propósito do evangelista Lucas é, através dos milagres de Jesus, demonstrar que Jesus é de fato o Messias, aquele que cumpre as expectativas, aquele que é poderoso, e cada manifestação de cura, qualquer sinal realizado por Jesus, qualquer milagre realizado por Ele, aponta para a sua divindade, aponta para o seu poder, o poder sobre a morte, o poder sobre os principados e potestades, o poder sobre a criação e a natureza. E aqui nós vemos mais uma vez a manifestação de um milagre de Jesus, e que, além disso, além de revelar quem Ele é, revela quem o ser humano é também. Revela como o ser humano é ingrato e egoísta, porque estamos diante de um texto onde Jesus Cristo cura 10 leprosos, e a gente precisa lembrar mais uma vez sobre o que era de fato a lepra naqueles dias, naquele período em questão. Quando a gente olha para as Escrituras, desde o Antigo Testamento, a gente precisa ler e entender a lepra ou outras doenças semelhantes como algo que excluía totalmente o indivíduo a uma vida em sociedade. O leproso era alguém que estava condenado a uma vida afastada da sua família, condenado a viver uma vida em completa solidão, ou pelo menos na companhia apenas de outros leprosos, porque haviam lugares distantes, afastados, de onde as pessoas passavam, aonde essas pessoas deveriam ficar. O leproso era alguém que, por causa da sua enfermidade, da sua doença, não podia ir para o culto, não podia ir para os átrios do templo, não podia sacrificar, não podia viver a sua experiência religiosa de fé, não podia se aproximar dos sacerdotes, não podia de forma alguma ser alguém à semelhança dos demais que ia constantemente ao templo a fim de entregar a sua oferta ou fazer os seus sacrifícios. Essa era a vida do leproso, alguém condenado a uma vida de solidão, alguém condenado a uma vida de completo abandono da própria família e da sociedade. Era alguém que vivia à margem da sociedade. E é interessante que o texto, além de declarar isso, ao demonstrar que Jesus ele vai curar esses leprosos, vai também trazer outro aspecto que é relevante e importante, ainda que não seja o nosso foco principal. Jesus estava em uma região onde havia uma grande inimizade, muito maior do que um conflito político ou de torcida, mas algo muito além, algo que dizia respeito a distorções étnicas e culturais, e mesmo religiosas. Os samaritanos, eles viviam em guerra constante com os judeus. Os judeus tratavam os samaritanos de forma com total desprezo, eram considerados impuros, eram considerados como pessoas que deixaram de ser povo, eram considerados como pessoas que não eram dignas de qualquer manifestação de cuidado e de amor. Eram pessoas que deveriam ser odiadas, evitadas. Então a gente está diante de um grupo de leprosos, samaritanos, em um lugar onde Jesus Cristo, de forma excepcional, passa e circula, porque não era comum entre os judeus passarem por aquela região. E em tudo isso nós vemos a misericórdia e a bondade de Deus, através da pessoa de Cristo Jesus sendo ressaltado, em contraste com a conduta humana egoísta, de muitas vezes olhar para o seu próprio nariz, os seus próprios interesses, e se comportar de maneira ingrata em relação àquilo que recebe do próprio Deus. O texto vai dizer que Jesus ia para Jerusalém. A gente está diante de um dos últimos momentos ali do ministério terreno de Jesus, porque é em Jerusalém que Jesus vai ser preso, julgado, e ele está a caminho de Jerusalém, não evitando, mas passando por aquela região, e ele então entra numa aldeia. E então,
ao entrar naquela aldeia, aqueles leprosos se aproximam, não tanto porque não poderiam se aproximar. Se você estudar um pouquinho sobre a cultura e o tratamento que era dado aos leprosos na época, era tão complicada a situação que um leproso, quando uma pessoa chegava próxima a ele, ele era obrigado por lei, por determinação, a se identificar e gritar: leproso, leproso, para que as outras pessoas não se aproximassem dele. E o texto vai dizer que aqueles homens, desesperadamente, esperando algo de Jesus, então vão gritar, mesmo de longe, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós, compadece-te de nós. O texto mostra que eles possuem uma necessidade, e eles sabem que Jesus pode dar algo a eles, que ninguém pode dar, que Jesus pode fazer algo por eles, que até então ninguém pôde fazer. Eles até reconhecem isso de Jesus, e é interessante a gente observar que isso não é apenas observado aqui, neste milagre específico, mas em outras manifestações de milagres realizados por Jesus, a gente vai perceber que nem todo mundo que estava perto de Jesus, ou se aproximava de Jesus, de fato se aproximava dele porque o amava, e porque o respeitava por ser quem ele é. Muita gente se aproximava de Jesus porque tinha interesse em saciar a própria fome, tinha interesse em receber algum tipo de bênção da parte dele, porque ouviu falar ou mesmo presenciou Jesus Cristo realizando algo sobrenatural, e assim permanece sendo nos dias de hoje. Muitas pessoas permanecem se aproximando de Jesus não pelo que ele é ou por ser quem é, mas muita gente ainda hoje permanece se aproximando de Deus, porque espera receber dele algo em troca. Muita gente se aproxima de Deus não esperando nutrir um relacionamento com esse Deus maravilhoso que nos salva em Cristo Jesus, mas porque precisa de algo. Característica, evidência de uma sociedade, de um mundo caído, completamente egoísta, que mesmo na relação com Deus soberano e todo-poderoso, só se aproxima dele não porque o ama verdadeiramente, mas porque espera dele algo. Assim tem sido, e assim tem sido também entre muitos cristãos, entre muitos de nós. Pessoas parecem se relacionar com Deus ainda hoje apenas porque querem receber algo dele, e se Deus não faz, e se Deus não dá, e se Deus não traz algo que cumpra as expectativas desse indivíduo, eles não pensam duas vezes e começam a reclamar como se Deus fosse um garçom ou um mordomo que vivesse apenas para servir aos nossos próprios caprichos. Assim é a sociedade de hoje, e assim tem sido muitos de nós cristãos, pessoas completamente interessadas apenas no nosso próprio ventre, em nossos próprios interesses, em nossos próprios desejos. E se Jesus não está cumprindo, o problema é de Jesus, ele tem que me dar, ele tem que resolver. Isso já era perceptível naquela época. Eu muitas vezes me pego pensando sobre isso, porque o próprio evangelista João, ele vai dizer algo mais ou menos assim: Jesus fez muitas outras coisas, muitos outros sinais, que não estão registrados. Ele vai dizer que estes foram registrados com o propósito de sabermos que de fato ele é o Filho de Deus. Mas eu fico pensando quanta gente foi, direto ou indiretamente, impactada por Jesus, teve a sua fome suprida, a sua sede saciada, recebeu algum tipo de cura. Vejam, esses homens que eram condenados pela sociedade, viviam à margem da sociedade, e puderam retomar as suas vidas, reaproximar da família, voltarem a frequentar o templo, voltarem a sacrificar. Pensem nas multidões que foram beneficiadas quando Jesus Cristo pega um pouco de comida e multiplica de forma suficiente a suprir a necessidade, a fome daquelas multidões. Quanta gente, direta ou indiretamente, não foi abençoada por Jesus, por ele ser quem ele é, ainda que essas pessoas não merecessem, receberam algo de Jesus. E muitas dessas pessoas certamente lá estavam quando Pilatos deu a opção para que essas pessoas então pudessem e decidissem quem de fato deveria ser condenado, Jesus ou Barrabás, porque ainda hoje
Tal como na época, as pessoas preferem se aproximar de Jesus não por saberem e reconhecerem quem Ele é, mas pelo que Ele pode dar. Isso reflete não gratidão, mas egoísmo. E egoísmo é sinônimo de ingratidão. Vejamos, ao vê-los, Jesus se compadece. Jesus não está nem aí que eram pessoas marginalizadas. Jesus não está nem aí que eram samaritanos. Jesus nem sequer pergunta. De longe, Jesus Cristo lança a palavra e fala: olha, cumpram a lei, vá até o sacerdote, se apresente ao sacerdote, porque essa era a regra, essa era a lei. Era o sacerdote que determinava, de fato, que aquelas pessoas estavam ou não limpas e poderiam retomar as suas vidas, retomar a vida em sociedade, em família, voltar a sacrificar no templo, voltar a cultuar. Jesus Cristo não leva em consideração a história daqueles homens, assim como Jesus Cristo não levou em consideração a nossa história. Simplesmente Ele despejou sobre as nossas vidas o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Ele nos salvou. E aí o apóstolo Paulo vai resumir isso quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, falando desse amor maravilhoso, dizendo: olha, Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é a graça de Deus, que é revelada em Jesus Cristo, na salvação em Cristo Jesus. Nada tínhamos a oferecer. Ele não levou em consideração a nossa história, o nosso passado, assim como Ele não levou em consideração e nem sequer questionou a história, a etnia e qualquer circunstância de vida daqueles 10 homens. Ele simplesmente cura aqueles homens. Ele simplesmente transforma a vida daqueles homens. Ele simplesmente restaura a dignidade daqueles homens. Ele simplesmente dá uma chance para aqueles homens voltarem a conviver no seio da família, voltarem ao templo, voltarem a uma vida em sociedade, voltarem a trabalhar. É dignidade restaurada, é o que o Evangelho faz. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, e isso diz respeito não apenas à eternidade, mas o Evangelho muda e transforma a nossa dignidade para uma vida aqui ainda. Jesus Cristo restaura a vida daqueles homens, porque indo eles em direção ao sacerdote, eles começam a perceber que estão de fato curados e purificados. E aí, quando a gente, a partir do versículo 15, observa que apenas um deles, volta para agradecer, a gente vai perceber o grande contraste que existe entre o que é ser grato e o que é ser ingrato. Nós aprendemos assim, a partir do texto, qual a diferença entre os 9 leprosos ingratos, ou ex-leprosos ingratos, com o único leproso ou ex-leproso grato? Qual a diferença entre uma pessoa que agradece e uma pessoa ingrata? A diferença é que os 9 leprosos não foram e não voltaram, seguiram a sua vida e não refletiram sobre o quanto a vida deles mudou após o encontro com Jesus. Algumas características de gratidão e da ingratidão podem ser observadas nesse texto. A primeira delas é que a gratidão diz respeito a vermos Jesus quem Ele de fato, como Ele de fato é. É vermos Jesus não apenas pelo que Ele pode fazer, mas é vermos Jesus e o reconhecermos como Ele é, sendo quem Ele é, enquanto a ingratidão não leva em consideração quem Jesus é. A gratidão significa ver, e a ingratidão significa uma postura de alguém que é incapaz de ver, alguém que é cego completamente. A primeira característica da ingratidão é a cegueira, pois a pessoa ingrata não consegue perceber o que recebe de bom. Pelo contrário, se você lida e tem o costume de lidar com uma pessoa comumente ingrata, a pessoa pode estar sendo contemplada com um grande presente, algo maravilhoso em sua vida. Ela consegue desconsiderar tudo isso e enxergar. Ela não consegue perceber e ver aquilo que de bom está acontecendo em sua vida. E principalmente foca naquilo que não a agradou. A característica do ingrato, a característica do murmurador. Quer um exemplo disso? Olhe para a história de Israel. Israel foi liberto de um cativeiro
foi liberto de uma vida de servidão e escravidão, e foi conduzido para a terra prometida pelo próprio Deus. Enquanto percorria esse trajeto em direção à terra prometida, por muitas vezes, mesmo tendo evidências sobrenaturais do amor e do cuidado de Deus, constantemente reclamava sobre o que Deus deixava de fazer. Eles não levavam em consideração tudo o que Deus fez, tudo o que Deus estava fazendo. Eles pediam comida porque estavam com fome, Deus dava, e eles falavam que a comida era ruim. E ainda sentiam saudade da comida que comiam enquanto eram escravos, enquanto serviam como escravos no Egito. E eu costumo relembrar aqui sempre que eu falo sobre a história de Israel, que a história de Israel é um grande símbolo do que é a nossa história enquanto crentes em Cristo Jesus, porque assim é a nossa história também. Nós éramos escravos, vivíamos cativos, Deus em Cristo Jesus nos libertou e hoje nós estamos caminhando em direção à terra prometida. E quantas vezes nós, com saudade do passado, completamente ingratos pelo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, negligenciamos uma vida de gratidão a esse Deus que nos salvou, e à semelhança do povo de Israel, sentimos saudades das cebolas e dos alhos do Egito, que são completamente inferiores a tudo aquilo que Deus fez, faz e é capaz de fazer nas nossas vidas. Quantas vezes não nos comportamos de forma completamente ingrata? A gente olha para os 9 leprosos e a gente facilmente julga-os, mas muitas vezes nos comportamos de forma semelhante. Nós ficamos cegos e não lembramos de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Semana passada, na primeira pregação pela manhã, eu falava sobre isso, quando eu disse que nós que somos cristãos, transformados pela graça de Deus, nós já começamos o dia com saldo positivo. Nós já começamos o dia tendo motivos para agradecer, porque talvez nada de extraordinário aconteça no seu dia. Mas eu quero dizer para você que algo extraordinário, você que crê em Cristo Jesus, algo extraordinário Deus já fez em Jesus na sua vida. Você não podia com o seu dinheiro comprar a salvação, você não podia se autolibertar, você não podia se autotransportar para o reino do Filho amado, e Deus em Cristo Jesus fez tudo isso pela sua maravilhosa graça. Nós já começamos o dia tendo motivos de sobra para agradecer, e muitas vezes começamos o dia emburrados e reclamando porque precisamos acordar, pegar o trem e trabalhar, quando na verdade deveríamos começar o dia agradecendo pelo maior presente que Deus nos deu em Cristo Jesus. Ingratidão significa estar cego para o que Deus fez. Aqueles 9 leprosos se comportaram dessa forma, não levaram em consideração e em conta a grandeza do milagre realizado por Jesus na vida deles, enquanto aquele foi capaz de ver, foi capaz de contemplar, foi capaz de reconhecer e olhar para Jesus e perceber quem de fato Jesus é, como nós observamos no versículo 15, ele é o único dentre os 10 que volta para agradecer e ver de fato, de perto agora, não de longe, quem Jesus é, quem Jesus era. Você tem visto as coisas boas que as pessoas fazem, ou sempre percebe aquilo que não te agrada? Você costuma lembrar e ver nos detalhes da vida e no cotidiano, não apenas nas coisas sobrenaturais talvez, porque a gente fica muito na expectativa de ver coisas sobrenaturais e não percebe o quanto Deus nos preserva e nos cuida nas coisas ordinárias da vida. Minha esposa estava falando isso quarta-feira, porque quarta-feira a gente passou por uma experiência onde nós fomos livrados aí, quando a gente voltava do country club, dois caras numa moto. Acho que uma das coisas que mais assusta o carioca é esse nome, 2 caras numa moto. 2 caras numa moto. E a gente voltava do clube, já era um pouco tarde, e enquanto a gente estava ali próximo do Santa Marta, 3 setas ali, eu olhei para 2 caras saindo da rua de moto, e eu falei assim, esses caras são
bandidos. Me veio na cabeça isso na hora. E o carro estava cheio, estava a Ellen, estava o Gabriel, estava o Joãozinho, filho da Ellen, estava o Ivan, Déris do meu lado, e o Ivan falou assim, realmente, pastor, acho que são ladrões. Quando a gente passou por eles, o garupa falou, vai, e vieram atrás. E eu fui embora, acelerei, porque eu sabia que 1 quilômetro na frente tinha uma cabine da polícia. Falei assim, eu vou acelerar até chegar na cabine da polícia, contando que eu ia conseguir e que eles iam embora, né? E graças a Deus, né, cheguei até a cabine da polícia e eles, revoltados, né, olhando para o carro, foram embora para outra direção. Eu percebi ali que Deus tinha me livrado. Mas quantas vezes a gente sequer percebe? Quantas vezes no nosso dia a dia, Deus nos livra de situações que a gente sequer percebe, que a gente não consegue nem ver. Nós, de fato, e talvez nós do Rio de Janeiro, um pouquinho mais, somos entregues à morte todo dia. Todo dia é um tiroteio, todo dia é um ônibus queimado, todo dia é uma briga de torcida, todo dia é um tiroteio, uma operação, ou 10 operações ao mesmo tempo, todo dia é algo acontecendo, e às vezes a gente não se dá conta do quanto Deus tem nos livrado. A gente não consegue ver. A gente está tão preso e tão fixado na nossa correria, na nossa rotina, que a gente está completamente insensível e não consegue ver o quanto Deus tem nos livrado. O presbítero Francisco, na semana retrasada, em que teve o tiroteio na Avenida Brasil, ele tinha passado pouco tempo antes dali. Passou antes da confusão acontecer. Poderia passar na hora, passou antes. Ficaram preocupados, Driele, tia Sandra, ligaram para ele já estou chegando no trabalho, já estou no trabalho. Quantas vezes nós somos livrados de situações e a gente sequer percebe? Ele nem sabia o que tinha acontecido. A gente precisa ser sensível e entender que Deus nos guarda e precisamos ver isso. Gratidão significa ver e reconhecer o cuidado de Deus na nossa vida, tal como fez aquele leproso que viu Jesus, se aproximou de Jesus. A murmuração faz com que nós nos esqueçamos daquilo que é importante, daquilo que não deveríamos esquecer, de tudo aquilo que Deus já fez. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, versículo 12, diz assim: lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que ele pronunciou. Precisamos ter sempre em mente que Deus nos guarda, mesmo quando não percebemos. A pessoa ingrata não lembra daquilo que Deus fez, não leva em consideração o que Deus faz, e por isso não agradece. Por isso permanece vivendo uma vida de ingratidão. Além disso, gratidão significa lembrar, como vimos aqui. O pastor Alan pregou pela manhã sobre isso. Isso é um relacionamento que Deus mantém conosco. Deus quer e Deus estabelece acontecimentos e quer que lembremos disso. Como a gente viu pela manhã. Talvez você tenha e esteja se comportando e o seu coração esteja cheio de ingratidão, porque tem faltado a você também lembrar do que Deus já fez na sua vida. Eu costumo falar muito isso aqui também. Pense em tudo aquilo que Deus já fez por você, pela sua família. Pense em cada situação em que você se viu encurralado pelos problemas e pelas circunstâncias, sem alternativas. Quando talvez até mesmo as pessoas que você ama parecem se aproximar de você ou terem se aproximado de você, não para lhe ajudar, mas para lhe atacar. E você se viu completamente refém naquela situação, e Deus te livrou. Se nada disso for suficiente, novamente eu lhe digo, lembre-se da salvação que você recebeu em Cristo Jesus e da vida eterna que Ele preparou para eu e para você, para todos nós que cremos em Cristo Jesus. Lembrar, ingratidão é esquecer, gratidão significa lembrar, como nós observamos no texto. Os 9 leprosos ingratos, eles chegam gritando, pedindo para ser curados. Veja como é interessante aqui, porque eles para pedir, eles gritam, para pedir, eles suplicam, eles gritam por Jesus, mas eles se esquecem completamente, depois de serem curados, daquilo que
acaba de acontecer, da forma como Jesus transforma a vida deles, e eles se esquecem de voltar para agradecer a Jesus pelo que ele havia realizado. Além disso, como a gente observa no texto, gratidão significa falar, abrir os lábios, abrir os corações, gritar de alegria, enquanto a ingratidão significa calar-se diante daquilo que Deus faz nas nossas vidas. O versículo 15 ainda vai dizer que aquele entre os 10, ele volta grato a Jesus pelo que Jesus havia feito, e ele volta dando glória a Deus em alta voz, e se prostra diante de Jesus com o rosto em terra, agradecendo a ele. Gratidão significa falar é mostrar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Você expressa gratidão, meu irmão, minha irmã, também na sua vida, quando você, com o seu testemunho, com as suas palavras, com a sua vida, mostra aquilo que Deus fez em Cristo Jesus por você. Quando você abre os lábios e exalta a Deus e glorifica a Deus, porque você estava perdido e Ele o encontrou, porque você estava condenado, prestes a tropeçar e viver uma vida eterna de morte, não vida, uma morte eterna. E Deus em Cristo Jesus o libertou, deu novidade de vida, vida em abundância. Quando você lembra disso, além de ver e reconhecer e lembrar do que Deus fez, nós precisamos também testemunhar, falar. Aquele homem completamente agradecido, diferente dos demais, ele volta gritando em alta voz: louvado seja Deus, exaltando a Deus e glorificando a Deus, se colocando aos pés de Jesus, sem constrangimento algum, sem se importar com quem pudesse observar ou ver, porque alguém que é grato é alguém que louva, alguém que é grato é alguém que testemunha daquilo que Deus fez. Aquele homem não apenas gritou quando precisava de Jesus, aquele homem gritou também quando ele percebe que a sua vida foi completamente mudada, totalmente transformada depois do encontro com Jesus. E ele fez questão de fazer isso em alto e bom som, glorificando a Deus pelo que ele havia, por meio de Cristo Jesus, realizado. Aquele homem, o único ex-leproso, grato, ele volta dando glórias a Deus. Você tem expressado a sua gratidão através também do seu testemunho? Você tem mostrado ao mundo com o seu testemunho, com as suas palavras, a transformação que Deus realizou na sua vida, como forma também de gratidão ao que Ele fez? Porque ser grato também é testemunhar daquilo que Deus fez por nós. O Salmo 116, nos versículos 1 e nos versículos 8 a 11, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Ele repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Você tem sido grato pelo que Deus fez na sua vida? Isso tem sido visível como um testemunho, uma pregação para aqueles que você sabe que precisam conhecer também a Jesus? A nossa vida deve refletir gratidão, e gratidão significa testemunho, significa falar, significa pregação, significa proclamar das maravilhas que Deus realizou nas nossas vidas. Não adianta nada a gente compreender dentro de nós que nós somos salvos, se no nosso dia a dia a gente não reflete isso, a gente não consegue exaltar a Deus, a gente não consegue sorrir, a gente não consegue agradecer e viver grato a Deus pelos detalhes e pelas coisas que Ele faz na nossa vida, mesmo as que nós consideramos pequenas, e vivemos uma vida de reclamação, vivemos reclamando disso e daquilo, vivemos reclamando, não conseguimos enxergar o lado bom da vida.
Não adianta nada se nós reconhecermos internamente o que Deus fez por nós e não vivermos testemunhando e declarando com nossos lábios e com as nossas atitudes que tudo aquilo que nós somos e temos, só somos e temos por causa da graça desse Deus. Deus espera de nós que vivamos uma vida para a sua glória. Isso significa viver uma vida grata, uma vida grata. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.